Olá, bom dia. Sou a professora Mônica do 2º ano e hoje nossa aula será de português, onde estaremos trabalhando com o seguinte sílaba, certo? Mas antes de começarmos de vermos este conteúdo, peço para vocês que peguem o livro de português e realizem a leitura de um pequeno texto da página 40 e em seguida 41 e 42. Na página 40 tem um pequeno texto sobre Memórias de Elisa Santos, certo? É um texto onde relata a história de Dona Glória e seu Joaquim, certo? E sua família, que se reúne aos domingos para conversar, bater papo, colocar os assuntos em dias, brincar, se divertir um pouco, certo? E essas memórias todos nós temos, certo? De algum acontecimento bom que a gente pode até estar dividindo com nossos amigos, com nossos familiares, quando a gente se reúne, bate um papo, gargalha, né? Se descontrai um pouco, certo? E a partir desse texto estaremos trabalhando sílabas, certo? E de início, o que é sílaba? Vogal grupo de fonemas que se pronunciam numa só emissão de voz. Por exemplo, papai, mamão, calendário, sofá, pé, certo? Qualquer som articulado. Na sílaba, podemos estudar também a divisão silábica, certo? Que é a separação das diferentes sílabas que formam uma palavra. Mais adiante, darei alguns exemplos de divisão silábica. Além disso, trabalhamos com a classificação silábica, certo? Que é classificação quanto ao número de sílabas. Sim, monossílaba, dissílabas, trissílabas e polissílaba. Vejamos os exemplos a seguir. Palavras monossílabas são aquelas que possuem uma só sílaba. Aqui os exemplos: pá, pé, mão, cruz e tantas outras. Palavras dissílabas são aquelas que possuem apenas 2 sílabas. Aqui alguns exemplos: separação silábica, certo? Isso é a divisão silábica. Bola, cola, bolo, lápis. São alguns exemplos de palavras dissílabas. Agora trago exemplo de palavras trissílabas, certo? Que elas possuem 3 sílabas apenas. Exemplo: peteca, sábado, cansado e maleta. E por fim, as palavras polissílabas, que elas possuem mais de 3 sílabas. Exemplo: arquiteto, computador, que arquiteto possui 4 sílabas, computador também 4 sílabas e matemática 5 sílabas, certo? Lembrando que para sabermos a quantidade de sílabas e a classificação silábica das palavras, devemos lê-las, pronunciar estas palavras vagarosamente, certo? Para a gente saber a quantidade de sílabas. Lembrando que na escrita das palavras, muitas vezes é necessário parti-las, como por exemplo, quando não cabem inteiras na linha, devendo passar para a próxima. Quando isso acontece, temos de separar as palavras por sílabas, e essa separação é chamada de divisão silábica, certo? Bom, e esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenham entendido e compreendido, e qualquer dúvida, estarei aqui. Bons estudos a todos!